Lei Estadual 5.301, de 16 de outubro de 1969. Estatuto dos Militares de Minas Gerais, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou abranger somente o capítulo 2 do Estatuto e os artigos 15 e o 25, somente, porque é o que está no edital do CBM, então é tudo que eu vou estudar, é tudo que eu vou abranger, beleza? Então, o capítulo 2 vai dos artigos 8 ao 13 e vai falar que é da hierarquia e da precedência militar. É o capítulo, um dos capítulos mais importantes para entender como que funciona, né? Justamente fala que da hierarquia e da precedência, né? Precedência é o quê? É o quanto um militar, ele manda, entre aspas, ele manda no outro, né? Ele tem precedência, ele é mais antigo, né? Ele, por exemplo, o sargento, ele tem precedência sobre o cabo, né? Porque o sargento é mais antigo que o cabo, né? Mas também o cabo, é, dependendo da função que tiver, pode ser mais antigo que outro cabo, ou se ele tiver mais tempo, enfim, isso aí tudo a gente vai ver aqui justamente nesses textos. E o que que vem antes também, né? Do artigo 8 ali. Se você pegar para ver, são coisas que, requisitos para ser militar, algumas coisas assim. Boa parte do que está ali antes do artigo 8 nos primeiros artigos, está no edital do concurso. Então, eles cobrariam algo que o candidato, um bom candidato, lê o edital. Então, já estaria lá. Então, é uma coisa que já sabida também. Deve ser por isso que não colocaram, né? Talvez. Enfim, de qualquer forma, vamos entrar aqui no capítulo 2, que, começando pelo artigo 8. Beleza? Artigo 8. Hierarquia militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e graduações que constituem a carreira militar. Isso é a ordem e a subordinação. Isso é hierarquia. Posto, parágrafo 1. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido pelo ato do chefe do governo do Estado. Parágrafo 2. Graduação é o grau hierárquico das praças, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Beleza. Olha no parágrafo 1 que falou que o posto é o grau hierárquico dos oficiais. Lembrando, né? Carreira militar é dividida em duas divisões ali, né? Hierarquia militar, né? Os postos e as graduações. Posto é para oficial. Oficial a gente está falando aí, ó, de segundo tenente, primeiro tenente, capitão, capitão major, tenente coronel e coronel. Beleza? Aqui no nível estadual, o coronel é o último posto. Então, esses são os postos. Agora, graduação é o grau hierárquico das praças. Então, as praças vai desde o soldado de segunda classe lá até o subtenente. Beleza? Todos são praças. Também tem os praças especiais que a gente vai ver. Enfim, tudo isso daqui a gente vai estudar quando chegar lá. Mas é isso que falou aqui. E o posto, o posto é conferido pelo chefe do governo do estado, ou seja, o governador do estado, e graduação pelo comandante geral. Aí quando ele fala polícia militar, ele não está querendo dizer que a polícia militar vai vir interferir no bombeiro militar. Não. É, ele deu como exemplificativo, não é taxativo. Então, no caso do bombeiro militar, vai ser a comandante geral ou comandante geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado, beleza? É isso que vai conferir o grau das praças. Aqui só fala Polícia Militar, mas também pode ser do Bombeiro Militar. Vamos lá, artigo 9. São os seguintes os postos e graduações da hierarquia, da escala hierárquica, né? São os seguintes postos e graduações da escala hierárquica. Eu já dei um spoiler, né? Mas aqui ele já diz, ó. Oficiais de polícia. Tem os superiores, os intermediários e os subalternos. Beleza, ó. Os superiores, observa-se o coronel como primeiro. Depois dele, ele tem precedência sobre o tenente-coronel, que tem precedência sobre o major, né? Coronel, aquelas 3 estrelinhas fechadas, né? Tenente-coronel, duas estrelinhas coroadas e uma que não está fechada ainda. E aí, o major, somente uma estrela, aquela estrela coroada, esqueci como é que chama. Mas enfim, tá até aí pra você ver a imagem, como é o do major. Agora, esses são os superiores, tem 3. Nos oficiais intermediários, só tem o capitão, né? As 3 estrelinhas de capitão. Dá pra você identificar lá. E ele tá sozinho nos oficiais intermediários, beleza? E aqui nos subalternos, temos o primeiro tenente e o segundo tenente, beleza? Lembrando, o primeiro tenente é mais antigo que o segundo tenente, tá? O segundo tenente ele é mais moderno que o primeiro tenente. O primeiro tenente tem precedência sobre o segundo tenente.
É igual lá com o caso de soldados de primeira classe e soldados de segunda classe. É a mesma ideia, tá? Então, primeiro tenente e segundo tenente são subalternos. Subalternos. Tem que lembrar disso, porque lá na frente a gente vai ver sobre a questão dos aspirantes que frequentam o meio ali dos subalternos. Então é melhor lembrar disso, porque os subalternos são primeiro e segundo tenente. Beleza, esses são os oficiais de polícia. Ou seja, os oficiais militares. E dois, praças especiais de polícia. Aqui tem os especiais antes da gente entrar nas praças. Quais são os especiais? Ó, o A, aspirante a oficial. Então, aspirante a oficial não é oficial ainda. Ele vai se tornar oficial quando ele se tornar segundo tenente. No momento, quando ele é aspirante oficial, ele ainda é praça. Ele é praça especial, beleza? Também são praças especiais, cadete do último ano do curso de formação de oficiais e alunos do curso de habilitação de oficiais. Também são praças especiais, beleza? Praças especiais, tanto os cadetes do último ano de formação, quanto os alunos do CHO, né? Aqueles que são, é, praças, né? Segundo sargentos ou subtenentes, que compreende os requisitos, que tem os requisitos e que estão fazendo o curso para ascender ao oficialato, beleza? E também aqui os cadetes do curso de formação de oficiais dos demais anos, beleza? Então também o cadete do primeiro ano, no segundo ano também está incluso aqui, beleza? Não somente do último ano. Também é praça especial. 3. Praças de polícia. Então aqui vamos ver as praças, ó. Ah, os subtenentes e sargentos. A gente tá vendo de cima para baixo, tá? Subtenentes e sargentos. Então a praça é dividida em subtenentes e sargentos e cabos e soldados. Beleza? Não é subtenentes, sargentos, cabos e soldados. Não. Subtenentes e sargentos. O grupo dos subtenentes e sargentos. E o grupo dos cabos e soldados. Tá? Isso aqui tem uma pegadinha boa pra colocar na prova. Porque é dividido assim, que tá na lei. Então, no grupo dos subtenentes e sargentos, a gente vai ter, obviamente, o subtenente, né, que é o último posto aí, ou melhor, né, último posto não, a última graduação, né, porque graduação é para pasta. Então, a última graduação das praças, o subtenente, temos também o primeiro sargento, o segundo sargento e o terceiro sargento. Lembrando que aqui é a mesma ideia. O primeiro tem precedência sobre o segundo, que tem precedência sobre o terceiro, porque o primeiro é mais antigo que o segundo, que é mais antigo que o terceiro. Beleza? O terceiro sargento é o mais moderno dos sargentos. Os cabos, e no grupo dos cabos e soldados, nós temos, obviamente, o cabo e o soldado de primeira classe e o soldado de segunda classe. Aqui, o soldado de segunda classe é o recruta, beleza? É aquele que está em formação, né? Recruta, assim, entre aspas, né? Que tá se formando ainda durante o curso. E quando ele termina o curso, ele já recebe a promoção para soldado de primeira classe. E, obviamente, ele é o mais moderno da corporação. Soldado de primeira classe tem precedência sobre ele, o cabo tem precedência sobre de primeira, e assim segue até lá em cima, né? Então a lista aí, ó: soldado de segunda classe, soldado de primeira classe, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí vem os praças especiais. A gente tem os cadetes do último ano do curso de formação de oficiais e os alunos do curso de habilitação de oficiais. E aí a gente vai ver mais pra frente aqui, ó, que os cadetes têm precedência sobre os alunos, beleza? Então é alunos do curso de formação de CHO, cadetes do último ano, aspirante oficial. Aí depois vem ou melhor, segundo tenente, né? Depois do aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Beleza? Tem no último posto. É isso. E ali os alunos dos demais anos, eles nem entra aqui, até é difícil colocar eles na lista aqui, porque eles não têm precedência sobre ninguém até serem do último ano, do terceiro ano. Beleza? Então, eles têm o do segundo ano tem precedência sobre o do primeiro ano, no máximo isso, né? Que só, na lei aqui não diz nada sobre eles, se eles têm precedência. Afinal de contas, não tem precedência sobre os demais, beleza? Mas não cai nada sobre isso também. Se for cair, igual já vi cair, em prova, é sobre os cadetes do último ano ter precedência sobre os alunos do curso de habilitação. Mas a gente vai ver nos próximos artigos. Vamos lá, artigo 10. Aos postos e graduações de que se trata o artigo anterior, será acrescida a designação PM, beleza? Polícia Militar. Obviamente, como a gente fala do bombeiro, a gente sabe que aos postos e graduações
se tratar de anterior, será acrescida a designação BM, beleza? Mas aqui tá PM. É para diferenciar, para identificar, entendeu? Que esse coronel não é um coronel do exército, tá? É um coronel do BM, é um coronel da PM. Então, se você for da polícia, vai ter um PM depois do seu posto, beleza? Artigo 11. A precedência hierárquica é regulada. Beleza? Precedência hierárquica. Temos a precedência hierárquica e a precedência funcional. Beleza? Hierárquica é essa, é de acordo com o posto, né? Graduação. Então, terceiro sargento, precedência sobre o cabo. O soldado da primeira classe sobre o soldado de segunda classe. Essa é a precedência hierárquica. A funcional é regulada por lei, né? Dependendo da função que o militar vai estar o cargo, dependendo se tiver um cargo numa seção específica, ele pelos conhecimentos dele, ele for o chefe daquela seção, mesmo que alguém lá daquela seção seja mais antigo que ele terá precedência nessa função dessa seção sobre esse militar mais antigo, entendeu? Aí é precedência funcional. Mas essa é a diferença. Então, aqui no artigo 11, a precedência hierárquica é regulada, pelo posto ou graduação, ok? E pela antiguidade no posto ou graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei ou decreto. Perceba, a funcional é estabelecida em lei ou decreto. Então, aqui também, ó, pela antiguidade no posto ou graduação. Ou seja, o primeiro tenente, ele tem 5 anos de primeiro tenente, ele vai ser mais antigo do que, ele vai ter precedência hierárquica, no caso do outro primeiro tenente, que está somente 2 anos como primeiro tenente. Então, os dois é primeiro tenente, mas um é mais antigo, porque ele está lá há mais tempo. Então, né, isso é precedência hierárquica. Beleza? Artigo 12. A antiguidade de cada posto ou graduação será regulada. Aqui, ó, aí tem uns 4 coisas, ó, em sequência. A antiguidade será regulada pela data da promoção ou nomeação. Pela data da promoção ou nomeação. 2. Pela prevalência dos postos hierárquicos anteriores. Ou lá, 3. Pela data de praça. Pela data de praça. E 4. Pela data de nascimento. Beleza? E aqui tem uma hierarquia, né? Então vamos lá. Pela antiguidade. Como será regulada a antiguidade? Pela data de promoção ou nomeação. Então vamos supor, temos dois soldados. Então, um soldado foi nomeado em março. O outro soldado foi nomeado em abril. Então, o soldado que foi nomeado em março foi nomeado primeiro. Estou falando do mesmo ano. Então, o soldado que foi nomeado em março, ele é mais antigo, porque ele foi nomeado antes. Beleza? Agora, se os dois fez o mesmo curso, pegou esses dois soldados, e os dois fizeram, não melhor, não um exemplo melhor. Vamos lá, pegamos agora um cabo e um soldado. O cabo e o soldado, os dois fazem o curso de formação de sargento, no concurso para formar sargento. E os dois passam, os dois são aprovados e os dois entram no cargo juntos, ao mesmo tempo, na mesma data. Quem terá precedência sobre o outro? Pela data de promoção ou nomeação, eles foram nomeados na mesma data. E agora como faz? Então ela é pela prevalência dos graus hierárquicos anteriores. Um era cabo antes e o outro era soldado antes. Então, aqui, o ex-cabo vai ter precedência sobre o ex-soldado. Os dois é terceiro sargento, são na mesma data, mas um era cabo e o outro é soldado. Esse que antes era cabo vai ter precedência, vai ser mais antigo do que o outro. Mas e se os dois eram cabo? Todos os dois eram cabo. Então, aí os dois fizeram CFS, os dois passaram, os dois foram aprovados no mesmo dia, e os dois eram cabo. Pela preferência hierárquica também não dá. Então vai ser pela data de praça. Beleza? Pela data de praça, ou seja, pela data de quando eles se tornaram praça, pela data de quando eles foram incorporados na corporação. Então, apesar dos dois ser cabo, um era cabo há 1 ano e o outro era cabo há 5 anos. Então, esse cabo era 5 anos, pô, ele entrou muito antes, a data de praça dele é bem antes. Então, data de praça é o dia que você se tornou praça, tá lá? Se tornou o segundo soldado da segunda classe. Então, como ele entrou muito antes, então ele vai ter, apesar de ser promovido na mesma data, né, tendo o mesmo cargo no grau hierárquico desse outro cabo que formou junto com ele, a data de praça dele é mais antiga. Mas aí, é o último caso aqui, ó. Como que vai fazer para dividir? Se os dois, vamos lá, os dois soldados entraram na corporação juntos, se tornaram cabos juntos, fez o CFS juntos, passou no concurso
fez o curso, né? Vai se tornar sargento, os dois se tornam sargento na mesma data. Como que faz para saber quem é mais antigo que o outro? Pela data de promoção, foram promovidos juntos. Pela prevalência dos graus hierárquicos, os dois eram cabo junto, né? Os dois eram cabo. Pela data de praça, os dois entraram na época do concurso juntos. Então, como que vai saber? Por último, pela data de nascimento. Quem é mais velho? Quem é mais velho? Um nasceu em março, outro nasceu em abril. Então, nasceu em março é mais antigo porque ele nasceu alguns dias antes. É isso, beleza? É só isso. Aí, se for no mesmo dia, então é nas horas. Se não é no mesmo segundo, e por aí vai. Entendeu? É só puxar por aí. Quem é mais velho? É isso, artigo 12. E temos aqui também parágrafo único. Ó. Nos casos de nomeação coletiva, mediante curso de declaração de aspirante a oficial e de promoção a terceiro sargento, a cabo e a soldado de primeira classe, prevalecerá, pelo efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no concurso ou curso. Beleza? É isso que está falando. Então, basicamente, dois soldados de primeira classe promovidos no mesmo concurso terão antiguidade definida pela classificação obtida no concurso, no curso de formação. Então, vamos lá. Você fez o concurso do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. E aí você foi aprovado no concurso. Tá? Passou por todas as etapas, lá tem a ordem de classificação do concurso. Mas também, quando você entra, tem a ordem de classificação do curso. Do curso, né? E você vai tirar suas notas lá, de acordo com as matérias que serão passadas, de acordo com o seu desempenho físico. E que tá falando que é do curso, do concurso ou curso, beleza? Então, diante de um dessas duas classificações, geralmente, se eu não me engano, no BM, que é pela ordem do curso, quando acabar o curso, esses soldados serão promovidos a soldado de primeira classe, mas o 01 desse curso, que não necessariamente é o 01 do concurso, né? Ele vai ser o soldado mais antigo dentre esses soldados. Beleza? É o soldado mais antigo dentre esses por causa dessa nomeação coletiva. Beleza? Que aqui a gente sabe quem é quem, não pela data de nascimento, beleza? Mas pela essa ordem de classificação. Porque todos aqui, perceba, todos aqui estão sendo nomeados juntos, todos aqui não tinham grau hierárquico anterior, não tem data de praça e só tem data de nascimento, mas aí não é justo assim, né? Então será pela, pela, os, pela ordem de classificação do concurso ou curso, beleza? É basicamente isso aqui o artigo 12. E o artigo 13, o último aqui do capítulo 2, artigo 13, fala sobre almanacs e quadros da Polícia Militar. Serão organizados anualmente almanacs da Polícia Militar, contendo a relação nominal de oficiais, aspirantes a oficiais e graduados da ativa. Distribuídos pelos respectivos quadros, de acordo com a antiguidade dos postos e graduações. Beleza? Então vai ter a relação nominal, oficiais, aspirantes a oficial e graduados da ativa. Graduados dos praças da ativa. Parágrafo 1. É aqui o quadros organizados, tá aqui, ó. Os quadros serão organizados da seguinte forma: 1. Oficiais de Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar. Então, temos quadros aqui, beleza? A gente vai ter o QO, que é esse que eu falei, ó, quadro de oficiais da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. O QOPM, o QOBM, beleza? Esses são os oficiais. Temos também os quadros de oficiais de saúde da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar, o QOS. Esse aqui é o pessoal médico. Então, é o QOS-BM, QOS-PM. Então, os oficiais aqui vai diferenciar, né? O oficial que é combatente, o oficial que é médico, que é de saúde. Beleza? Temos também o quadro das praças da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, o QPM, ou melhor, o QP, né? BM ou o QPBM, beleza? O quadro das praças. Temos também aqui na 4 o quadro das praças especialistas da Polícia Militar, beleza? Quadro das praças especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, o QPE, beleza? As praças especialistas, beleza? Que são aqueles especialistas lá, né? Automecânica, esse tipo de especialista. E também temos os oficiais, o quadro dos oficiais capelães da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros Militar. Beleza? O CPL também está previsto aqui como um quadro. Beleza? Oficiais capelães. Parágrafo 2. Ingresso no quadro 1. Ó. O ingresso no quadro previsto no inciso 1, parágrafo 1, a gente está falando do
do QO, do quadro de oficiais, dar-se-á no posto inicial da carreira, ou seja, no posto inicial da carreira, após a aprovação em curso de formação de oficiais específico. Será definido pela instituição militar e o cumprimento do período de estágio de graduação de aspirante oficial. Ou seja, né, para você entrar no quadro de oficiais, você entra pelo concurso, né, é aprovado no concurso, é aprovado no curso de formação de oficiais específico, e aí a instituição você vai fazer na instituição um estágio de graduação de aspirante oficial, ou seja, você vai formar o período de aspirantes que você fica uns 6 meses, eu acho, alguma coisa assim do tipo. Você ainda não entrou no quadro de oficiais, os praças especiais, ainda aspirante, então ele se tornará oficial. Então o quadro de oficial ele inicia em segundo tenente. Então por isso que fala, dar-se-á no posto inicial da carreira, que é segundo tenente. Então, ele fez o concurso, ele entra como segundo tenente? Não, ele vai fazer o curso. Ele fez o curso, ele entra como segundo tenente? Não, ele vai fazer o estágio, que é o quê? O tempo de graduação em tempo de aspirante oficial. Cumpriu o tempo, cumpriu o requisito, tal, se tornará segundo tenente, entrando assim, finalmente, no quadro de oficiais. Beleza? É isso. Parágrafo 3, ingresso no quadro 2. A gente está falando agora do quadro de oficiais de saúde. Ok? Ó. O ingresso no quadro previsto no inciso 2, parágrafo 1, dar-se-á no posto de segundo tenente. Tá? Então, vamos lá. Os oficiais de saúde não passam por toda essa questão que passa aqui os quadros de oficiais, tá? Os oficiais combatentes. Por quê? Porque o cara ele já começou o curso dele muito antes, né? Lá na faculdade, ele fez a faculdade dele, tal. Então, ele só vai fazer um estágio ali de adaptação, beleza? Para se tornar militar. Mas ele não precisa fazer aquele período de aspirante oficial. Ele não começa ali aquele período de aspirante. Ele já entra depois do concurso e depois do estágio de adaptação como segundo tenente. Beleza? Mas aqui não fala desse estágio, só fala, ó, o ingresso no quadro previsto no inciso 2, no quadro de oficiais de saúde, né? Dar-se-á no posto segundo tenente. Só isso, o texto legal, beleza? Parágrafo 4. Agora os ingressos nos quadros 3 e 4, que a gente está falando do quadro de praça e de praças especialistas, ó. O ingresso nos quadros previstos no inciso 3 e 4 do parágrafo 1 dá-se-á na graduação de soldado de segunda classe, beleza? Mediante realização do curso de formação específico definido pela instituição militar. Então é aquilo, fez o concurso, foi aprovado, vão chamar você para fazer a matrícula. Fez a matrícula, entrou como soldado de segunda classe, você já faz parte do quadro ou melhor, de quadro de praças, beleza? No respectivo aí, é quadro de praças combatentes, então é só quadro de praças. Mas é especialista de alguma coisa, então é quadro de praças especialistas, mas já faz parte do quadro, tá? O soldado de segunda classe. E aqui tem o parágrafo 5º, quadros complementares. Ficam instituídos os quadros de oficiais complementares, QOC, e os oficiais especialistas, QOE, beleza? Aqui ele está acrescentando, não está lá aqui no parágrafo 1, mas ele está dando aqui agora, ó, que ficam instituídos também esses outros dois quadros, oficiais complementares e oficiais especialistas, beleza? Isso aí de acordo com o que precisar, né? Por exemplo, que é um militar da área de tecnologia ou engenharia pode ser designado para o quadro de oficiais complementares e atuar em funções técnicas específicas. Perceba aí, é de acordo com o conhecimento do militar, beleza? Parágrafo 6. Preenchimento dos quadros. Os quadros previstos no parágrafo. Isso que a gente vai falar agora, como vai preencher, né? Isso que eu acabei de falar. Como que eles vão entrar? Não é somente ter o conhecimento, né? No parágrafo 5º que a gente falou. Então, os quadros previstos no parágrafo 5º serão preenchidos por militares pertencentes aos quadros previstos nos incisos 3 e 4 do parágrafo 1. Ou seja, a gente está falando das praças, ou das praças combatentes, ou das praças especiais, ou melhor, especialistas, beleza? Ou das praças especialistas, que vão preencher esses cargos dos quadros de oficiais complementares e do quadro de oficiais especialistas, beleza? São esses que vão cumprir, são os praças especialistas. Mediante aprovação no curso de habilitação de oficiais, o CHO. Beleza? Então é para isso que é o CHO. O militar, que ele faz o CHO, ele ascende ao oficialato e se torna oficial. Mas ele não se torna oficial do quadro de oficiais. E nem se torna oficial do quadro de oficiais de saúde. Não. Ele se torna oficial
ou do quadro de oficiais complementares ou do quadro de oficiais especialistas. Beleza? É isso. Não vai se tornar do quadro de oficiais. Ele vai entrar no oficiais complementares ou no quadro de oficiais especialistas. Quem faz o CHO. Parágrafo 7. Promoção. Então vamos lá. Os militares aprovados no CHO ingressarão no posto de segundo tenente e poderão ser promovidos na ativa até o posto de capitão. Então, vamos lá, o cara passou no CHO, ele vai ingressar como que? Segundo tenente. Ele não vai fazer aquele estágio de aspirante como os oficiais combatentes fazem. Ele não vai fazer isso. Ele vai entrar já como segundo tenente. Beleza? Ele vai fazer o curso ali do CHO dele e vai entrar já direto como segundo tenente, já no quadro de oficiais complementares ou no quadro de oficiais especialistas. Parágrafo 8. Requisitos para CHO. Poderão concorrer ao CHO subtenentes, primeiros sargentos e segundos sargentos, ok? Com 15 a 24 anos de efetivo serviço. Beleza. Então, quem que pode concorrer àquele quadro ali de oficiais especialistas e oficiais complementares? Quem pode concorrer para fazer o concurso do CHO? Os subtenentes podem estar no último posto das praças, melhor, na última graduação das praças, O primeiro sargento está na penúltima graduação das praças e o segundo sargento, antigão também, na antepenúltima graduação das praças, beleza? Mas qual que é o requisito? Ele tem que ter no mínimo 15 anos e no máximo 24 anos. Então, o segundo sargento aí, se for fazer, ele tem que ter pelo menos 15 anos. Mesmo que ele seja o segundo sargento, se ele tiver 14 anos de corporação, ele ainda não pode concorrer ao CHO, beleza? E o subtenente, se ele já tiver mais de 24 anos de corporação, ele também não pode mais concorrer ao CHO. É somente subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, com 15 a 24 anos. Estes podem concorrer ao CHO. O parágrafo 9 foi revogado. Beleza. O parágrafo 10, então. Vagas para o CHO. O número de vagas para o CHO do quadro de oficiais complementares e do quadro de oficiais especialistas será definido pelo comandante-geral da instituição militar. Então é aquilo, né? O comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, vai definir o número de vagas para esse CHO, de acordo com o que está precisando. Então ela sabe o que precisa, o comandante sabe lá. Então eu preciso de um militar aqui para esse cargo específico, para que ele precisa ter essa faculdade. Então ele vai fazer essa vaga, né? Ele vai definir essa vaga, a quantidade de vagas para o CHO. Então é o comandante que define isso, tá? O comandante geral da instituição. Não é, perceba, não é o governador, não é o comandante, como ele chama, né? O chefe do governo do estado. Não é, beleza? Se colocar isso na prova, tome cuidado. É pelo comandante geral da instituição. Comandante geral. Parágrafo 11. Almanaque e classificação. Vamos lá o texto, ó. O aluno aprovado terá seu nome incluído no almanaque no posto de segundo tenente, segundo a ordem de classificação geral no curso, obtida por merecimento intelectual. Beleza? Então, o candidato com melhor nota no curso de formação será listado primeiro no almanaque como segundo tenente. A gente está falando do CHO. Beleza? Então, aqui é por essa ordem, que é a mesma coisa que a gente falou lá atrás, né? Por ordem de concurso, aqui é pela ordem do curso. Na ordem do curso lá, quem tirar a nota maior vai ter o nome antes ali no almanaque, ou seja, será mais antigo, né? Parágrafo 12. Reprovação e retorno. O aluno reprovado, desligado ou impedido a promoção retornará ao seu grau hierárquico anterior, sem computar esse tempo para efeitos de promoção futura. Então, quem foi fazer o CHO e reprovou no CHO, ele vai, ou foi desligado, ou foi impedido a promoção, ele retornará ao que ele era antes. Então, se ele era segundo sargento e estava fazendo o CHO lá junto com os outros primeiros sargentos, com os subtenentes e tal, ele foi reprovado. Ele retorna lá para segundo sargento. E esse tempo que ele ficou no CHO, ele não computa para efeitos de promoção futura. Beleza? Computa para, por exemplo, para aposentar, né? Para aposentar, mas para promoção não computa, beleza? Sem computar por esse tempo de efeitos de promoção futura. Cuidado com pegadinha de prova. Se colocar aqui sem computar esse tempo para efeitos de aposentadoria. Não. De promoção futura. Melhor, no caso de aposentadoria de militares aqui, seria para efeitos de ir à reserva, para efeitos de
da reforma. Então, nada disso, tá? Para efeitos de promoção não computa. Beleza? Parágrafo 13. Aproveitamento especial. Militares do quadro de oficiais de saúde. Vamos lá, parágrafo 13. Militares do quadro de oficiais de saúde, que é OS, quadro de oficiais especiais, que é OE, e quadro de praças especiais, QPE, poderão ser aproveitados nas atividades fim em circunstâncias especiais ou extraordinárias. Então, o que está falando aqui, ó? Um oficial especialista pode ser deslocado temporariamente para uma operação de combate a incêndio ou desastre natural. Ou seja, esse pessoal aqui que a gente citou, eles têm uma função específica na corporação, que é o S, por exemplo. O cara é médico. Então, geralmente ele vai estar lá na corporação fazendo uma consulta, tomando conta lá do livro, de alterações lá da sessão. Então ele vai estar contando, enfim, as funções de médico dele dentro da instituição. Ele não está combatendo incêndio. Quem faz isso é o combatente. Mas, se necessário em circunstâncias especiais ou extraordinárias, ele vai cumprir sua função de bombeiro. Ele vai cumprir sua função e vai ser aproveitado na atividade fim. Qual é a atividade fim do bombeiro? Pô, aquelas lá. De combate a incêndio, resgate e tal. Tudo que tá previsto para o bombeiro fazer. Então, eles vão cumprir. Então, do quadro de oficiais de saúde, quadro de oficiais especialistas e quadro de praças especialistas. Vale destacar aqui que eu acabei de citar o quadro de oficiais de saúde, oficiais especialistas e praças especialistas. Perceba que eu não citei ainda o quadro de oficiais complementares, né? Os oficiais complementares não está citado aqui, ó. Você falou dos oficiais de saúde, os especiais e os praças especiais. Os oficiais complementares não está taxativamente escrito aqui na lei. Então não dá pra gente saber se eles deveriam ser usados na atividade fim. Talvez fosse a pegadinha de prova colocar eles aqui dentre esses e dizer que é, mas aí fica a interpretação, né? Na prática, eles podem ser usados na atividade fim ou não? Não está aqui escrito. Fica aí essa dúvida aí de como poderia colocar na prova, né? Ó, militares, aqui está só escrito oficiais de saúde, oficiais especialistas e praças especialistas. Não tá os oficiais complementares. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 14. O ingresso no quadro previsto no inciso 5º do parágrafo 1, falando do quadro de oficiais capelães, o QOCPL, dar-se-á no posto de segundo tenente, após conclusão do estágio de adaptação definido pela instituição militar, observado o disposto no artigo 5º desta lei, com exceção das exigências que se referem nos incisos 4 e 16 do caput desse artigo. Então, beleza? Então, vamos lá. O que ele está falando aqui, ó? O capelão, ele vai entrar já como segundo tenente. Beleza? Ele não vai fazer o estágio de aspirante oficial. Agora, após concluir, o estágio de adaptação definido pela instituição militar. Aqui falou sobre o estágio de adaptação. Observado o exposto no artigo 5º dessa lei, beleza? Com exceção das exigências que refere o inciso 4 e 6 do caput desse artigo. Beleza? Então, vamos voltar lá no artigo 5, que não está aqui dentro desses parágrafos, né? Mas eu vou trazer ele aqui, ó. Artigo 5. O ingresso nas instituições militares estaduais dá-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no parágrafo 1 do artigo 13 dessa lei. E será observado os seguintes requisitos. Aí, primeiro, ser brasileiro, possuir idoneidade moral, estar quite com as obrigações eleitorais militares. Isso aqui toda a gente sabe, tá tudo no edital do concurso. Tem entre 18 e 30 anos de idade na data de inclusão para oficiais de saúde, cuja idade máxima será 35 anos. Esse aqui é o 4 que ele citou, ó. Então, aqui, ó. Com exceção do que se refere no 4 e 6. Ó, no 4, ele fala ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para oficiais de saúde, cuja idade máxima é 35. E o 6, ter a altura mínima de 1,60 m, exceto para oficiais do quadro de saúde. Então, aqui na lei, está escrito que o capelão, ele não precisa ter, ele não tem idade, né? Não tem esse requisito de idade de 18 a 30 anos, não se aplica a ele.
E também de altura, também não se aplica a ele. Assim como não se aplica aos oficiais de quadro de saúde, né? Também não se aplica a questão de altura. Mas para esses capelães, ó, não se aplica idade, não se aplica altura. Beleza? E aí vai entrar já direto no segundo tenente após concluir o estágio de adaptação definido pela instituição. Beleza? E esse também vão poder chegar a capitão. Isso que a gente já falei agora aqui, ó. O parágrafo 15. Os militares que ingressarem no quadro de oficiais capelães poderão ser promovidos na ativa até o posto de capitão. Então, na ativa, aqui, ó, na ativa tá entre vírgulas aqui, ó. Na ativa até o posto de capitão. Beleza? Aqui também, claro, é, os tanto os capelães aqui vão chegar somente até capitão, e eles já entram direto, né? Segundo tenente vai até capitão, mas destacando lá o que eu falei, quem faz o CHO entra nos quadros de oficiais complementares e oficiais especialistas também chega somente até capitão. Eles não vão ascender até coronel. Não, isso aí é outra pegadinha de prova. E tá escrito, eu falei, só não dei destaque, tô dando agora, beleza? Vão chegar somente até capitão. Artigo 13A. Exato. Terminamos até agora, foi os parágrafos do artigo 13. Agora a gente vai entrar ainda no artigo 13, só que A. Tá acabando com o artigo 13. Os cargos da carreira dos quadros previstos no artigo 13 possuem caráter técnico-científico, derivados da aplicação de conhecimento das ciências policiais, humanas, sociais e naturais. Ou seja, por exemplo, um oficial que atua no quadro de oficiais complementares, oficiais do quadro complementares que atua em criminalística aplica seus conhecimentos de química, biologia na investigação. O que ele tem dentro da faculdade que ele fez, o curso que ele fez, o conhecimento que ele tem, ele aplica, né? Então, é dos seus conhecimentos das ciências policiais, humanas, sociais e naturais. Então, são esses os cargos, é, esse o caráter, né? O caráter técnico-científico, beleza? Derivado da aplicação de conhecimento dessas ciências, ok? Artigo 13b. Os militares do quadro de oficiais, quadro de praças e quadro de oficiais complementares, além das atividades finalísticas, podem prestar assessoramento técnico-científico nas áreas de saúde, engenharia, arquitetura, tecnologia, logística, RH, contabilidade, estatística, música, veterinária, entre outras, conforme seu conhecimento e habilidade. Beleza? Então vamos lá. O pessoal do quadro de oficiais. Aqui é o quadro de oficiais PM, aquele pessoal lá que faz estágio de aspirante, vira segundo tenente, vai até coronel, esse pessoal mesmo, oficiais. E os quadros de praças, o pessoal fez o concurso, entrou como praça, acendeu até subtenente, pá. E os oficiais complementares, quem fez o CHO, vai nos complementares. Além das atividades finalísticas, para o pessoal complementar as atividades que eles fazem na sessão deles, no que eles fizerem. Para o pessoal aqui do combatente, do comando, do combate mesmo e tal. Além dessas atividades, podem prestar assessoramento técnico-científico, né? Nas áreas que eles têm conhecimento, pô. Então, vamos lá, um soldado ou um cabo pode ter um conhecimento lá de logística, de RH, ele pode estar ajudando lá na sessão, prestar assessoramento em conhecimento de tecnologia, de contabilidade, entende? Um oficial lá, ele tem conhecimento de arquitetura, de música, de veterinária, ele pode estar atuando, dando um assessoramento técnico-científico nessas áreas. Além dessas atividades finalísticas deles, pode estar prestando esse assessoramento, beleza? Basicamente isso, o artigo 13. E finalizamos aqui o capítulo 2. Foi esse o capítulo 2. Agora vamos ver somente o artigo 15 e o artigo 25, para finalizar aqui, beleza? Artigo 15. Prontidão e carga horária do policial. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada, pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e regulamentos. Vamos lá de novo, hein? Isso aqui é muito importante, ó. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço exigir. Então, pode ser na sede onde você trabalha da sua unidade, ou onde for, seja de dia, seja de noite, em qualquer horário do dia. O policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada. Ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto para receber essa missão, para cumprir essa missão. Tanto essa missão pode ser dada pelos seus superiores hierárquicos, tanto imposta por lei ou regulamentos. Beleza? Tanto pelos dois. Parágrafo 1. Carga horária semanal.
A carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais que exerçam atividades administrativas especializadas de ensino e operacionais será de 40 horas, tá? Então, administrativas, especializadas, de ensino e operacionais, todas são de 40 horas, ressalvado o disposto no caput, beleza? Ou seja, tá falando do caput aqui, o que a gente acabou de ler. Então, a carga horária semanal, por semana, vai ser de 40 horas. Ressalvado o quê? Ressalvado o caput aqui que falou. A qualquer hora do dia da noite, na sede ou de onde o serviço exigido. Ele deve estar pronto para cumprir a missão. Então, cumpriu suas horas ali semanais, ele já trabalhou. Mas precisou do militar para cumprir a missão, ele vai cumprir a missão, mesmo que seja dessas horas. Depois a gente vai ver aí essa questão das horas, beleza? Mas ressalvado o que está disposto ali. Mas a princípio é 40 horas. Parágrafo 2. Carga horária dos discentes. A carga horária semanal dos discentes do curso de formação, habilitação e especialização e atuação de IMEs será regida pelo cumprimento da matriz curricular e extracurricular do respectivo curso. Beleza? Então, IMEs aqui é Instituição Militar de Ensino, beleza? Então, pessoal, os discentes, ou seja, os alunos, eles vão cumprir a carga horária do curso que eles cursam, tá? Não é aquelas 40 horas. Então, a carga horária deles é regida pelo cumprimento da matriz curricular e extracurricular do respectivo curso. Então, a matriz curricular que vai exigir lá quantas horas que vai ter para cada matéria, o que eles vão cumprir, de acordo com a matriz ali curricular, é isso que eles cumprirão, beleza? É isso que tá aqui, não se aplica a eles aqui essas 40 horas, é o que a matriz curricular exigir do respectivo curso. Parágrafo 3. Publicação das escalas. As escalas ordinárias de trabalho dos militares serão publicadas em ciclo de 7 dias, ou seja, a cada 7 dias vai publicar as escalas de trabalho, com no mínimo 7 dias de antecedência, 7 e 7. Então você vai ficar sabendo 7 dias antes qual vai ser as próximas 7 escalas de trabalho se você vai estar nelas, beleza? Em um ciclo de 7 dias, ou seja, cada 7 vai publicar do 7 para frente, com no mínimo 7 dias de antecedência, beleza? E inseridas no sistema de dados da instituição para acompanhamento e controle. Então, inseridas no sistema de dados da instituição para o pessoal acompanhar. É isso. Parágrafo 4. Acesso à escala e banco de horas. Os militares terão acesso à respectiva escala de trabalho e ao respectivo banco de horas, por meio de acesso a sistema informatizado específico de dados da instituição militar, no qual sejam lotados. A que ser implementado em até 1 ano, contado da data da publicação dessa lei. Então vamos lá. Isso aqui está garantindo transparência, né? E controle sobre a carga horária e banco de horas. Então, o pessoal, os militares, eles vão ter acesso aí, tanto ao seu banco de horas como à sua escala. E como? Por meio de um sistema informatizado específico de dados da instituição militar, em que o militar está lotado, em que o militar ele faz parte. Tá? E esse eles têm, tá aqui na lei que eles tinham até 1 ano para implementar isso, né? Então, como foi essa lei, acrescentou esse parágrafo aqui em 2013, já implementou há muito tempo, né? Contado da data da publicação dessa lei complementar. Então, os militares, eles têm livre acesso à respectiva escala de trabalho. Não é restrita, não é somente 7 dias, sei lá que pode colocar. Eles têm livre acesso à respectiva escala de trabalho e ao respectivo banco de horas. Saber quantas horas já foi trabalhadas, quantas horas passou, quantas horas que tem, né? Por meio do acesso informatizado específico de dados da instituição militar. Beleza? É isso. Parágrafo 5º, controle da carga horária. O cômputo do cumprimento da carga horária semanal será apurado ao final de 90 dias. 90 dias, beleza? 90 dias, são 3 meses. O cômputo da carga horária semanal, pelas 40 horas, será apurado ao final de 90 dias. E o somatório da carga horária não poderá exceder 160, 160, 160, tá? 160, 160. Não poderá exceder 160 horas por mês. Ok, ou seja, uma determinada semana vai ter passado mais de 40 horas semanais. Ok. Mas então vai ter que compensar na outra. Por quê? Porque contando aí com 4 semanas do mês, vezes as 40 horas, não pode passar das 160 horas por mês. Beleza? Então, isso será apurado ao final de 90 dias.
Então, no final de 90 dias, tá passando dessas horas por mês, eles estavam vendo isso aí, no final ali o militar vai tirar alguns dias de folga, né, para ele não exceder, dividindo aí essa quantidade de horas que ele trabalhou nesses 90 dias a 160 horas por mês, certo? E as 40 horas aí semanais, beleza? E esse foi o artigo 5º, ok? Agora vamos para finalmente o artigo 25. Uso de títulos, postos, graduações e uniformes. Os títulos, postos, graduações e uniformes da Polícia Militar são de uso privado de seus componentes da ativa, da reserva e do reformado. Beleza? Privado da ativa, da reserva e do reformado. Então, é de uso deles. Quem é civil pode usar? Não. Né? Não pode usar porque é privativo dos pessoal da ativa, do reformado e do da reserva, beleza? Então, os títulos, os postos, graduações e uniformes. Parágrafo 1. O uso do uniforme pelos reservistas e reformados. Os militares da reserva e os reformados só podem usar os uniformes por ocasião de cerimônias sociais, militares e cívicas. Eles só podem usar quem está na reserva, quem ainda aquela coisa, né? Um pé na instituição, um pé em casa. Isso pode ser puxado ainda, não está desobrigado. Então, o militar da reserva e o reformado só pode usar o uniforme por ocasião das cerimônias sociais, né, militares e cívicas. Cerimônias sociais, aí, um casamento, por exemplo. Entende? Ele pode estar usando o seu uniforme naquela cerimônia se for um casamento militar ali na instituição, cerimônia social, beleza? Uma cerimônia militar, ele está indo numa formação de um parente dele, ou está indo na instituição, militares e cívicas, também vai poder usar o seu uniforme, militar da reserva e reformado. Os da reserva, quando convocados para o serviço ativo, usam um uniforme idêntico aos da ativa, nos termos da RUI-PM, ou seja, do regulamento de uniforme interno, do regulamento de uniforme interno da Polícia Militar. Ou no caso do Bombeiro Militar, regulamento de uniforme interno do Bombeiro Militar, o RUI, o famoso RUI. Beleza? Então, quem é da reserva, quando for convocado, se ele for convocado para o serviço da ativa, ele usa o uniforme idêntico ao pessoal da ativa. Então ele não vai usar o uniforme que era, porque o uniforme às vezes muda, né? Então ele vai usar o uniforme antigo, que era da época dele, não. Ele vai usar o uniforme idêntico ao da ativa. Isso aí que não está falando nada sobre identificar esse militar. De forma alguma, que não está falando, ó, vamos identificar esse militar que ele era da reserva, que ele foi puxado, vai ter uma insígnia. Não vai ter nada, aqui não está falando nada disso. Está falando que ele vai vir e vai usar esse uniforme idêntico ao da ativa. Já vi questão falando que vai designar ele, não vai. Né? Não está previsto, pelo menos. Parágrafo 2. Proibição temporária ou definitiva. Os militares da reserva ou reformados poderão ser proibidos de usar uniformes. A reserva ou reformados poderão ser proibidos de usar uniformes, temporária ou definitivamente, em virtude da prática de atos indignos, por decisão do comandante-geral. Quem vai decidir? Quem vai decidir se os militares da reserva ou então os reformados? Eles vão ficar proibidos ou por algum tempo, ou definitivamente nunca mais vai poder usar. O comandante-geral. É o comandante-geral, não é o governador do estado, beleza? Não é o chefe da instituição, o chefe geral da instituição, o comandante, o governador, não é. É por decisão do comandante-geral, do coronel, entendeu? Da coronel. É ele, o comandante-geral que vai decidir, beleza? Os militares da reserva reformados em virtude de atos indignos, né? Se tiver cometido algum ato indigno, eles vão decidir. E é basicamente isso, o artigo 25. E, por fim, então, o nosso estudo aqui sobre o capítulo 2, artigos 15 e 25 da Lei Estadual 5.301, de 16 de outubro de 1969, Estatuto dos Militares. Fechou? É isso aí.